Hoje recebemos em nossos estúdios a vice-prefeita do município de Vitória e pré-candidata pelo Podemos, Capitã Stephanie. Eu sou Robson Maia e esse é o ES Brasil Entrevista. Muito bem, capitã, seja mais do que bem-vinda a ES Brasil. É um prazer recebê-la aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco desse projeto. Bom, acho que não tem como correr desse tema inicialmente. Essa chegada ao Podemos, essa pré-candidatura confirmada nas últimas semanas. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho do que motivou a aceitar esse convite, também da expectativa para esse pleito de 2024, que promete ser bem acirrado, né? Claro. Quando eu recebi o convite, né, a possibilidade de entrar como pré-candidata a prefeita pelo Gilson Daniel, que é o presidente estadual do Podemos, eu, fui levada a refletir sobre a minha participação na política, mas também sobre a minha participação como cidadã e as dores que nós identificamos na cidade, né? E pensei, por que não ter esse projeto e ser um canal para que as pessoas possam vir ter as suas dores aliviadas, né? Por exemplo, eu acho que hoje um grande sentimento da cidade é com relação à saúde, e eu sou procurada desde que assumi o cargo sobre isso, né? Então, tentei ajudar diversas vezes dentro das minhas atribuições, das minhas limitações e possibilidades, mas a gente percebe que é necessário algo maior, algo macro, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite, com a possibilidade, deixei o meu nome à disposição, porque nós precisamos desses desafios, precisamos apresentar projetos para a cidade, né? Acho que a democracia é isso, e as eleições são isso. Nós nos propomos para um período de 4 anos, e nos próximos 4 anos já é um novo cenário. Perfeito. Você é mineira, também sou mineiro, compartilhamos desse quesito, mas cresceu em Vitória, no Espírito Santo, ingressou como empreendedora na vida adulta, depois para a carreira militar, porém se identificou na vida política, né? Veio a ser vice-prefeita. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, o que te motivou a entrar na política de fato. As pessoas te conhecem muito pela representação popular, né? Sim. Representar a galera de São Pedro, o povo de São Pedro, a população daquela região. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Meu conterrâneo, então, né? Eu sou nascida em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Na verdade, eu sou nascida em Central de Minas, que era um distrito em 1990 de Conselheiro. E aí, na minha certidão, sempre veio Conselheiro Pena, mas a minha família é toda de Conselheiro e Goiabeiras, ali, que é o entorno. Mas eu cresci em São Pedro. Eu vim para Vitória com 11 meses de idade e fiquei ali na região de Conduza, Grande Vitória, em Anguetá, e São José, Santo André, região da Grande São Pedro mesmo, né? Foi ali que eu passei a minha primeira infância, adolescência e uma parte da minha juventude. Eu sou aluna das escolas públicas de Vitória, então eu sou fruto da educação municipal. Tive pouquíssimos períodos em que eu estudei fora do município, mas sempre na rede pública. Nunca tive a oportunidade de ingressar na escola particular, nem através de programas de incentivo, né, de cotas e de bolsas, mas entrei na Polícia Militar aos 18 anos, e daí eu fui trilhando uma carreira, né? Entrei na faculdade, fui crescendo, depois eu passei no CFO com 21 anos, e a gente realmente vem nessa representação que é da política, porque antes disso eu não tinha envolvimento em movimentos locais, comunitários ou políticos mesmo, né? Nem liderança. Então, em 2020, quando surgiu o convite, foi assim, o despertar mesmo da minha consciência para representatividade. Eu sempre gostei muito de exercer a minha cidadania votando e com muito critério, né, escolhendo as pessoas em quem eu iria votar e acompanhando o trabalho delas, mas nunca me vi na posição de candidata. E quando o convite chegou para mim, eu estava, vamos dizer assim, na melhor fase da minha vida, porque eu tinha acabado de ser promovida a capitã, eu tinha acabado de ter um filho, meu filho tinha 1 ano e 3 meses, e eu estava num espaço de estabilidade que talvez para mim eu nunca sairia da polícia, mesmo tendo sonhado antes com carreira jurídica, com advocacia, com uma série de coisas, mas ali estava muito bom para mim, né? Então, assim, o convite chegou no melhor momento da minha vida. E aí, qual foi o meu dilema pessoal? Porque eu tive que abrir mão da minha carreira, que o militar não pode ingressar na política, né? É vedado legalmente. Se eu não entro, esse convite nunca mais pode chegar para mim, eu nunca mais posso ter essa oportunidade. Mas se eu entrar, é uma chance de poder tornar esse caminho mais fácil, né? Porque, assim como eu, tem diversas pessoas que vêm da periferia e conseguem galgar postos altos na sociedade, mas, assim, desbravar é muito difícil e só a gente sabe o quão mais difícil é quando não se tem incentivos. Então, eu vi como uma porta de talvez ajudar as pessoas que vêm dessa realidade
a chegarem mais fácil e também a contribuir com o outro lado da cidade. E aí eu pensei, se der errado, né, uma pessoa que saiu do zero lá de uma cidadezinha que até hoje tem muitas limitações, cresceu numa região muito desfavorecida da cidade, chegar aonde eu cheguei, claro que é um milagre de Deus, mas eu vejo que eu conheço e sei do meu potencial. Então, se eu precisasse recomeçar hoje, formada em Direito, aprovada na OAB, eu teria muito mais ferramentas para me reinventar do que eu tive no passado. Mas desperdiçar a oportunidade política de fazer algo macro, algo coletivo, algo que alcançasse as pessoas, talvez seria algo que nunca mais aconteceria. E eu me vi numa obrigação moral de entrar, até porque, como todo bom cidadão brasileiro, a gente questiona muito o perfil dos políticos que nós temos, né? E aí, quando o convite chega para a gente e a gente se nega, eu sou uma pessoa muito fiel aos meus valores, então eu nunca mais me sentiria confortável em criticar alguém nessa posição, porque eu não quis entrar. Então eu falei, por que não? Vamos embarcar nesse desafio, né? E abrir um universo de horizontes para mim, né? A própria advocacia, como eu falei, que era um sonho do passado, hoje é uma realidade. Eu estou impedida por conta do mandato, mas já sou aprovada na ordem, então assim que eu estiver fora desse posto, eu posso já pleitear minha carteira de advogado e começar nessa nova carreira, nessa nova oportunidade, que se eu tivesse ficado na polícia, não aconteceria, né? Porque a gente vai seguindo na carreira, tem as suas atribuições. A minha turma está indo ao major agora, né? Então, eles estão fazendo um curso de qualificação. Você fica muito envolvido na instituição, né? Então, não é que não vale a pena, mas assim, você não vai recomeçar do zero sem um motivo real. E, querendo ou não, a política foi esse motivo real para mim. Bom, a senhora falou de um ponto muito importante, né? Que é a questão de descobertas ao longo do mandato. Queria que a senhora falasse um pouquinho do que foi, então, essa experiência, o que está sendo nessa experiência como vice-prefeita. A gente sabe que o mandato não caminhou, talvez, de uma forma como a senhora imaginou, né, lá no início. A relação com o atual prefeito não é das melhores, mas como tem sido a experiência no executivo da capital? O que tem sido trabalhado no seu mandato? Então, eu trabalhei 11 anos na Polícia Militar, que é um órgão executivo do Poder Estadual. Então, eu já tinha uma certa experiência, claro que num contexto menor, mas eu sempre trabalhei em Vitória, então a gente já tinha uma certa dimensão do município, da questão de gestão pública, dessa interação com a comunidade. Mas estar na política como mandatária é muito diferente, né? Porque você tem ali diversos olhares em cima de você e várias pessoas com uma expectativa sobre o que você faz, tanto no seu trabalho quanto na sua vida privada e pessoal. Então, traz para a gente uma carga extra de responsabilidade. A minha caminhada na prefeitura realmente não caminhou como eu gostaria e como eu imaginei que caminharia no início, mas eu acredito que tudo tem um propósito e tem uma razão. São quase 4 anos dentro da gestão, conhecendo o funcionamento, interagindo com as 17 pastas que existem ali dentro, com o universo de servidores, com o universo de cidadãos que demandam todos os dias o serviço da prefeitura. E aí eu estive em Curitiba recentemente representando o município numa comitiva do Sebrae, e foi falado algo lá que assim, chamou muito a minha atenção, né? Curitiba é uma referência de cidade inteligente, e as cidades inteligentes são pensadas para a população vulnerável. Porque as pessoas que estão na parte privilegiada da cidade, elas precisam de uma cidade inteligente, mas que funcione para que elas tenham o seu potencial ainda mais aflorado. Mas quem realmente precisa de um trânsito que funcione bem e que não te agarre 2, 3 horas né, dentro de um ônibus, é a pessoa que está do outro lado da cidade, que vai chegar e vai precisar ter as suas tarefas dentro de casa, muitas vezes compromisso na igreja, compromisso com a comunidade. Quem precisa de uma escola pública que seja muito boa e que funcione muito bem é a população que não tem recurso para pagar uma escola privada. Quem precisa de uma saúde pública de muita qualidade é quem não tem recurso para pagar um plano de saúde. Então, assim, a cidade inteligente, que foi esse conceito lá de Curitiba, ela foca no vulnerável. Porque se o trânsito funciona bem para ele, na verdade vai haver um reflexo também para o outro lado da cidade, porque ele vai ter menos dificuldade de chegar no trabalho, ele vai ter uma saúde melhor, ele vai ter uma educação melhor. Então, esse conceito de olhar com essa sensibilidade para o vulnerável afeta toda a cidade e a sua sistemática de funcionamento. Bom, eu gostaria de saber onde que essa relação com o executivo, com o prefeito Lorenzo Pasolini se rompeu. Se tornou pública em algum momento? A parte das especulações, foi um tempo de especulações, mas depois alguns episódios levaram a essas confirmações. O que a senhora atribui a esse rompimento? O que aconteceu de fato? Então, eu nem sei se é um rompimento, porque assim, eu não conhecia o Pasolini antes do processo eleitoral. Estive com ele em uma situação esporádica que tem a ver com o meu serviço,
Mas nós não tivemos ligação pessoal nenhuma, né? Eu entrei na composição por uma indicação de uma pessoa que era amigo em comum de nós dois, mas nós não éramos amigos, nós não tínhamos relação pessoal. E nós entramos num projeto coletivo voltado para o benefício da cidade. Então, assim, eu sabia que nós não éramos amigos, mas eu imaginava que essa relação profissional, pelo menos, ela iria se estabelecer ao longo do processo. Nós tivemos uma constatação diferente, e eu não acredito isso pessoalmente, nem a ele, nem a mim, mas é uma conjuntura, né? Muita gente também que estava envolvida no processo, e hoje, entendendo um pouco mais de política e dos interesses, eu consigo compreender essa movimentação de bastidor, mas muitas pessoas que estavam ali no processo também atrapalharam muito essa conexão, porque ela não era uma relação próxima. Eu venho de uma instituição militar, onde a hierarquia é muito bem definida, né? E eu tinha uma relação muito próxima com os comandos do batalhão, porque eu fui chefe de comunicação social do batalhão, então eu tinha a imagem institucional sempre acionada, né? Então eu estava sempre muito próximo ali ao alto comando, comandante e subcomandante. E para mim a relação natural é que haja um respeito entre essas duas posições, né? Porque é o substituto imediato, e dentro da hierarquia militar, pelo menos, o subcomandante ele era até mais presente do que o comandante, porque o comandante ficava muito em agendas externas, em agendas políticas, em agendas do alto escalão, e quem participava da rotina do policiamento era o subcomandante, e para a gente não havia muita diferença, né? Porque é uma função complementar. E na política as coisas não funcionam muito assim, porque existe uma carga pessoal, como eu falei, tanto da cobrança, existe quase que uma coisa artística, sabe, assim, de você se tornar uma figura pública e as pessoas relacionarem o seu nome a algumas coisas. Então isso na política não funciona como na hierarquia militar. E nós não conseguimos estabelecer uma relação pessoal que para mim não tem problema nenhum e é natural. Mas nós precisávamos ter estabelecido uma relação profissional. E aí neste ponto essas movimentações políticas atrapalharam muito. Mas, como eu falei, por um lado, foi um aprendizado muito grande e foi também, Robson, um despertar, pelo menos para mim, porque quem não é da política às vezes só se importa com isso no período eleitoral. Um despertar para mim da importância da participação da mulher na política de forma efetiva. Né? Nós temos uma lacuna hoje de representatividade feminina, principalmente nas instâncias de poder e decisão. E aí eu estou recebendo aqui a revista de vocês, A Comunhão, e curiosamente ela está falando de mulheres, né? Mulheres, o que seriam das famílias sem elas? E aqui falando uma fala da Damares Alves, né? Ainda é desafiador estar no espaço de poder e decisão no Brasil. Eu vejo que as mulheres, elas chegam nos espaços e chegam tanto por uma luta pessoal quanto por uma necessidade econômica e social de que elas estejam ali, mas os espaços de poder e decisão ainda não são muito repelidos. Mas se você for olhar, no legislativo, as mulheres chegam numa proporção de 10% a 15%, mas se for olhar em números absolutos, isso é muito prejudicial na comparação, porque 10% hoje representa uma mulher. Então, é muito pouco, né? Se você fala de executivo, nós estamos falando de uma estatística de 0% a 1%. Nós nunca tivemos uma mulher prefeita em Vitória, nós nunca tivemos uma mulher governadora no estado do Espírito Santo, nós tivemos uma presidente no Brasil em 500 anos de história. Então, assim, no executivo, que é um lugar de poder e de decisão e de uma liderança representativa, as mulheres não chegam. No judiciário, a gente pensa assim, não, mas é concurso público, né? As mulheres têm que estudar e elas estudam e elas chegam numa proporção até razoável, vamos colocar ali 40% para 60%. Mas quando você fala de uma presidência de tribunal, quando você fala de um cargo de desembargador, quando você fala de um cargo de poder de decisão e de representatividade, que tem também um viés político, as mulheres são muito privadas desses ambientes. E quando eu estou nesta posição, eu ouço muito das mulheres, que bom que você está aí. Então, às vezes, nós não temos consciência desta importância até que a gente veja alguém lá, né? E sobre a questão que veio a público da violência política de gênero, o mais triste de tudo isso, e eu não vou entrar em detalhes até para preservar as pessoas, mas foi o tanto de mensagens que eu recebi no meu privado, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, sobre situações parecidas que mulheres mandatárias e não mandatárias viveram no Estado. Então, assim, qual que é o peso da minha decisão também de ser pré-candidata a prefeita em Vitória? Não é sobre mim. Não é Stephanie. Não é que eu não era amiga do prefeito, não é que a gente não conseguiu estabelecer uma relação de confiança. É sobre a mulher na sociedade e na política. Não foi o meu CPF, não foi a minha personalidade, não foi a minha atuação. Foi o fato de eu ser uma mulher naquele espaço
que causou uma movimentação no ambiente sistêmico da política. E isto me provoca muito mais do que se fosse algo pessoal. Se fosse algo pessoal, de fato, eu nem daria andamento, como eu falei, eu recomeço hoje com muito mais facilidade. Para mim, estar ou não na política não é uma vaidade pessoal, mas é realmente um chamado de uma necessidade de uma discussão que nós precisamos ter. Por que as mulheres não estão chegando? E hoje cedo eu estava olhando nos dados oficiais da Prefeitura no Observatório, da Prefeitura com dados do município. Nós temos lá o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma agenda de 2030 para o mundo. Nós temos 9 indicadores de promoção da igualdade de gênero. Desses 9, 5 não tem dado, nem política pública, nem indicador para sequer avaliar o que está sendo feito ou pensado ou como está sendo executado isso para as mulheres em Vitória. De 9 indicadores, 4 têm dados talvez até um pouco deficitários, mas 5 não têm sequer indicador. Isso é muito grave, porque, como eu vi no chamado dessa revista aqui, mulheres virtuosas, que seriam das famílias sem elas, as mulheres estão no cerne das famílias e da sociedade. Não estou fazendo uma fala apelativa, mas quase tudo gira em torno das mulheres, desde uma gestação, que pode ser uma gestação precoce, pode ser uma gravidez na adolescência, fora de um planejamento familiar, até o cuidado dessa criança na primeira infância, que é fundamental para o desenvolvimento humano e da sociedade. Depois você tem uma adolescência, juventude. Quando fica idoso e fica acamado, via de regra, quem cuida é a mulher. Então, políticas de saúde, de educação, de segurança, de assistência social giram em torno das mulheres, inclusive econômicas. Porque quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem que falar de mulher, porque a mulher está no mercado de trabalho. Então, esta pauta da representatividade feminina não é um apelo e não é o único motivo de eu me lançar candidata, mas é sim um espaço de debate que a gente precisa começar a discutir na cidade. Então, eu me senti grata com essa oportunidade e as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você é muito corajosa de vir pré-candidata a prefeita. E a cada vez que as pessoas falam isso, eu fico mais feliz, porque nós precisamos de coragem para mudar aquilo que não está conforme nós queríamos, né? E nós precisamos ser a mudança que nós queremos. Bom, a senhora citou a violência política de gênero, é um dos nossos temas que a gente gostaria de abordar aqui nessa entrevista. A senhora se refere aos episódios do microfone, por exemplo, que foi retirado da sua mão. Esse episódio foi, de alguma forma, um incentivo para que essa fala que a senhora fez em relação à representatividade das mulheres, a necessidade de uma representatividade maior, fosse de fato concretizada e talvez até fizesse acender a chama da candidatura? Então, eu não falo de um episódio, porque um episódio é um fato que pode ser aleatório, mas esse episódio, ele vem de 2 anos anteriores, né, de uma segunda eleição, de um segundo processo eleitoral em 2022. Enfim, é muita coisa. Ele vem de um reflexo na Câmara Municipal de Vitória, onde nós tivemos 2 vereadoras também muito desrespeitadas no seu mandato. E aí eu não estou falando de ideologia, de partido, eu estou falando da representatividade feminina que estava ali sendo atacada, direto ou indiretamente, através das posturas. Então, assim, não é sobre um fato que aconteceu, é sobre toda uma condução que, na verdade, é um reflexo da sociedade, né? Quando a gente fala do machismo, da violência, a gente não está falando daquele fato que aconteceu, a gente está falando de uma visão cultural que precisa ser confrontada e precisa ser alterada. Perfeito. Um episódio importante também que vale a pena citar, você citou o deputado Gilson Daniel, que preside o Podemos aqui no Espírito Santo, e eu me lembro bem que na entrevista que a senhora anunciou a pré-candidatura, a entrada no Podemos, a senhora falava justamente sobre isso, que é um partido que te deu um incentivo justamente por ser mulher e ter um projeto para a capital. Isso foi um fator determinante porque especulava-se conversas com outros partidos, até o PSB há algum tempo também foi citado. Foi esse o fator determinante para a entrada no Podemos? Isso contribuiu muito. E aí você fala de um ponto muito importante para quem está fora da política, né? As mulheres geralmente são vistas na política como uma escada para que os homens cheguem, ou como uma fachada para que um homem tenha, de fato, um poder em cima daquele mandato. Não é regra, mas de forma majoritária é assim que é visto. E quando o Gilson me disse que ele queria me dar um lugar de disputa, porque eu já tinha recebido proposta de ser pré-candidata como estratégia para mudar o tabuleiro eleitoral, e aí assim, não, você não vai ganhar, você vai entrar, você vai fazer um barulho, você vai falar do que você sofreu, mas não para você disputar a eleição.
Então, você não tem dinheiro, você não tem tempo de TV, o partido só vai ser uma legenda, e aí você entra. E isso, para mim, não faz sentido nenhum, porque eu não estou entrando para isso, eu estou entrando para disputar a eleição. E aí a gente vê até algumas matérias, e eu entendo o processo político, porque essa visão é uma visão arraigada na política. Ela está lançando o nome só para um balão de ensaio, ela vai vir vereadora lá na frente, porque isso é algo comum dentro da política. E a fala do Gilson Daniel comigo, e ele manteve isso, eu até estive com ele recentemente, é que não, nós precisamos de mulheres que tenham, de fato, capital político para disputar as eleições. Nós precisamos de mulheres disputando majoritária, nós precisamos de mulheres disputando eleições maiores a nível de Estado, nós precisamos de mulheres competitivas nas chapas de vereadores, porque até hoje saiu uma matéria, né, sobre os 3 vereadores que foram destituídos lá, porque uma mulher não foi candidata. Então, assim, olha a importância da mulher nesse processo, mas ela não é incluída e ela entra muito em cima da hora só para compor a chapa, e aí ela não tem competitividade. E nós precisamos de candidaturas competitivas, independente de quais sejam elas. O peso de eu ter aceitado o convite não é só porque eu quero disputar a prefeitura, que ninguém é candidato de si mesmo. É porque tem um partido, que é um primeiro requisito, que está disposto a apoiar, a investir, a caminhar junto, a fazer articulações políticas nesse sentido e a incentivar essa participação feminina como protagonismo e não como coadjuvante ou como uma fachada, né? A gente tem aí no mercado político, as falas de muitos candidatos que querem mulheres como vice para trazer essa leitura, olha, a mulher está aqui. Mas o lugar da mulher é só como vice? O lugar da mulher é só como uma composição de chapa para não tirar outros homens? O lugar da mulher é só esse na política? Então, essa fala do Gilson de ter candidaturas, de ter mulheres com capital político, fizeram meus olhos brilhar muito e me encorajaram bastante. Perfeito. Agora, tratando um pouquinho sobre o município de Vitória, né? Sim. Apesar da sua atuação da senhora, perdão, no executivo, gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre a gestão da cidade. A gente recebeu aqui, ao longo das últimas semanas, alguns outros pré-candidatos que avaliaram negativamente algumas questões da cidade, como a saúde, o desenvolvimento, a mobilidade urbana. Eu queria que a senhora pontuasse também a sua avaliação do município de Vitória. Olha, eu fui eleita na chapa do prefeito para fazer um trabalho de 4 anos. E mesmo que talvez eu não tivesse a projeção, né, que eu gostaria, ou a participação que eu gostaria, eu nunca me furtei de atender as pessoas e de ouvir as demandas. E desde que eu cheguei na prefeitura, uma demanda da cidade de Vitória é o atendimento de saúde pública, principalmente nas partes periféricas da cidade. E entenda que eu não estou aqui para fazer críticas à gestão, até porque eu estou dentro dela. E eu gostaria muito de contribuir mais se fosse me dado esse local de fala. Quando a gente fala de dados oficiais, você entra lá no observatório da prefeitura, nós estamos com um índice, o nosso índice só perde para 2015, quando a gente fala de avaliação do usuário do sistema de saúde. E essa média, ela é muito baixa. Nós estamos falando de 3,8, que é a média de 2023. Numa escala de 0 a 10, a nota que o usuário de saúde dá para o sistema público de saúde no município é 3,82. Isso levando em consideração que várias unidades são avaliadas e unidades de regiões mais privilegiadas da cidade que são mais bem avaliadas. A gente ainda tem uma desigualdade muito grande da prestação do serviço público na área nobre e na área periférica da cidade. Isso é um universo de fatores, né? Inclusive fatores culturais e institucionais que precisam ser rompidos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a média alta relativiza também essa média baixa. Imagina se a gente fala só das unidades onde existem muitas queixas. Qual que seria essa média? Eu acredito muito perto de 0, porque se nós estamos falando de 3,8 no cenário global. Nós temos um problema de segurança pública que é nacional e que é do estado e que é do município e que não é um problema fácil, porque se fosse fácil, alguém já teria resolvido. Segurança pública é um tema transversal que comunica com diversas outras ações de iniciativa pública. Você não faz segurança pública com polícia apenas, você faz policiamento com polícia. Mas segurança pública você faz envolvendo a comunidade, envolvendo o meio empresarial, envolvendo o cidadão, envolvendo o município, que tem um papel formidável na segurança, porque é a localidade. E aí a gente tem o desafio de despertar nas pessoas essa responsabilidade que se tem com relação à segurança. Nós temos, falar de segurança
eu falo de segurança com mais profundidade porque é a minha área, né? O último plano municipal de segurança que Vitória teve foi de 2015 a 2019. E não por falta de vontade, eu diversas vezes eu sugeri, até para os secretários que já saíram do município, a importância de se ter um documento onde você tem a participação da sociedade, onde você tem normas e métodos que você vai cumprir para chegar a um determinado local. O último ano de vigência foi 2019, quando nós chegamos na prefeitura, eu consegui um contato com guardas municipais de Movimento de Guardas do Brasil, nós fizemos uma audiência pública com parceria da Câmara, onde nós debatemos isso, o papel da guarda na segurança pública, um plano municipal de segurança para o município, e infelizmente nós não conseguimos avançar. Eu vejo que quando a gente fala de políticas públicas, a gente não pode personalizar. Porque os governos passam, os políticos passam, mas a sociedade continua e as instituições públicas continuam. Ter um plano de segurança é o mínimo que você dá para a população de expectativa de ter uma melhoria. Porque você vai chamar para debate que não dá para fazer nada sozinho, você precisa ouvir, você precisa integrar, você precisa empoderar conselho, você precisa empoderar os territórios, você precisa atender as pessoas, porque a segurança é muito dinâmica. Então, a gente precisa de estar documentado, de estar dentro de um planejamento, a gente precisa dessas coisas para você começar a trabalhar o resultado de segurança. Como eu falei, não é fácil, não estou aqui para dizer que é só fazer isso. Quando a pessoa diz que é só fazer, é porque provavelmente ela não sabe nem o que ela está falando. Segurança pública é um tema extremamente complexo, mas se nós estivermos envolvidos enquanto sociedade, eu tenho certeza que a gente muda essa realidade. Educação, nós já falamos, é a mesma coisa da saúde, né? Nós temos uma luta, e essa é uma luta, era inclusive uma pauta da gestão, está dentro do plano de governo, e eu ajudei a construir, a debater esse plano de governo lá no período de campanha. Nós temos um IDEB completamente discrepante da área vulnerável da cidade para a área mais privilegiada da cidade. Nós precisamos igualar isso, e não é só porque eu quero que o pobre tenha uma boa educação de qualidade, é porque lá na frente ele vai se relacionar com a parte alta da cidade, ele vai ser funcionário, ele vai talvez trabalhar junto, talvez ele vai empreender e fazer parte dessa outra parte da cidade. Nós precisamos trazer essa igualdade para a cidade de Vitória. Na saúde, na educação, trazer uma integração na segurança, desafogamento do trânsito, talvez uma melhoria do transporte público, para que também a população mais periférica consiga ter uma mobilidade mais ágil, como Curitiba bem disse, né? Precisamos de uma cidade inteligente para funcionar para quem realmente precisa dela. Bom, para a gente já começar a fechar um pouquinho o nosso tema, eu gostaria de falar um pouquinho das expectativas para a campanha. O Podemos hoje tem a senhora como pré-candidata, porém o cenário de Vitória é muito amplo. Temos vários pré-candidatos. Existe algum diálogo já no momento, pensando em composição, pensando também numa possível expectativa para ocupar a prefeitura no próximo ano? Olha, o primeiro passo para ser candidato, como eu disse, é ter um partido e ter um partido que apoie. E a gente superou essa etapa. O segundo passo é viabilizar a candidatura, a pré-candidatura, que é o que todo mundo está buscando neste momento. É provável que algumas candidaturas não cheguem a se tornar, né? Pré não cheguem a se tornar candidaturas, mas nós estamos trabalhando para isso. Eu acredito que, à medida que essas coisas vão se desenvolvendo, a gente vai sim sentar para conversar e para buscar essa composição. Mas isso hoje não está muito definido, assim, né? A gente está em conversa, principalmente com quem está na base do governo, mas todo mundo quer que a sua candidatura chegue, né? Então, eu acho que esse momento agora é um momento de trabalhar para a viabilização, e à medida que essa viabilização se consolide, as composições vão sendo realizadas naturalmente dentro do processo político. Perfeito. Gostaria de abrir o espaço para que a senhora deixasse uma mensagem, um recado para a população de Vitória que acompanha o seu mandato e também, é claro, né, que acompanha a sua pré-candidatura agora visando o executivo da capital em 2025. Claro. Bom, eu quero deixar uma reflexão para a cidade de que quando a gente sonha, isso torna tudo diferente, né? Aquece o nosso coração e traz sentido para a nossa vida. E eu sonho com uma cidade melhor. Existe uma frase muito famosa de Walt Disney que ele disse: se você pode sonhar, você pode realizar. Então, como eu tenho esse sonho e eu sei que várias pessoas na cidade têm esse sonho, eu acredito que nós podemos realizar juntos o sonho de ter uma cidade ainda mais pujante, ainda mais acolhedora e ainda mais magnífica do que é Vitória, que nós tanto amamos. Capitã Stephanie, nosso muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Seja sempre bem-vinda a ES Brasil. E para você de casa conferir essas e outras informações, você acessa esbrasil.com.br. Robson Maia para ES Brasil.